Então, sem mais esperas, vamos começar. Vou iniciar dando boa tarde a todo mundo, tá? Sejam muito bem-vindos. Mais um webinar aqui do Civortex. Obrigado a todo mundo aí pela participação. De cara, já vou pedir um pouco de desculpa nesse ar seco aqui da nossa região, não está ajudando muito a voz aí de todo mundo, né? Às vezes eu vou ter que parar um pouquinho para tomar água, né? Todo mundo sabe como é que tá aqui. Vocês já me conhecem, eu acho, né? Algumas pessoas, mas meu nome é Rodrigo Garcia. Eu sou evangelista e estrategista de produto aqui na Civortex, tá? A gente já teve junto aí em outros momentos, com outros conteúdos sobre inteligência artificial, chatbot inteligente, WhatsApp como canal de alta conversão, dentre outros. Aproveitar para dar a dica, tá, pessoal? Esse webinar vai ser gravado, vai estar no canal do YouTube da Civortex, tá? Lá tem todos os nossos webinars, nossos podcasts, vários materiais bem legais para quem quer entender, né, e absorver um pouco mais de conhecimento sobre experiência do usuário, atendimento ao cliente, tá bom? Visita a gente lá, né, e qualquer coisa também pode procurar a gente aqui, deixar as dúvidas o tempo inteiro aqui e interagir com a galera lá também, tá bom? Então, como eu disse, é um prazer, né, estar aqui novamente e hoje a gente vai falar de algo extremamente importante, né, que são indicadores de medição de performance durante o atendimento do cliente, né. Essa pauta que a gente pode dizer que é praticamente uma bússola que norteia a tomada de decisão de negócio baseada em tendências, padrões, medição de desempenho e satisfação do cliente, né. Enfim, informações extremamente relevantes pode ser extraída através de KPIs, né? Quem não está muito familiarizado, até o nome do nosso webinar aqui hoje, né? Que é Key Performance Indicators em inglês, ou em português, indicadores-chave de desempenho, né? O que indica o desempenho das operações, né? Que nós vamos falar aqui, e vão direcionar, nortear os negócios das empresas baseado em informações de atendimento aos clientes, né? Então, imagine se tem algo mais importante do que saber a necessidade, né, a interação, o comportamento do seu cliente, né, durante o atendimento, né, para as organizações. Imagina o quanto se impulsiona o negócio. E para detalhar um pouco mais esse assunto pertinente à prática e tipo de negócio, a gente convidou aqui o Maxwell Silva, tá? Conhecido também como Max, né? Nosso Max aqui, que tem muita experiência dentro da Civortex, tá? Ele atuou já na área de produtos aqui da Civortex, né? E hoje ele está com o time comercial à frente de estratégia e engenharia de vendas, tá? Max conhece demais sobre inteligência artificial, tá? Um pós-doc aí fora do país aí, inteligência artificial, né? De suas aplicações, inclusive com medição de indicadores de sucesso atendimento. Max, boa tarde, bem-vindo. Se você puder, por favor, se apresentar melhor aí para a galera saber quem você é direitinho. Boa tarde, Garcia. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente sabe e um pouco do que a gente aprendeu com a experiência de mercado. Como foi muito bem apresentado pelo Garcia, eu sou Maxwell, Max, podem me chamar de Max. Estou na Civortex praticamente desde o início e, como ele disse aí, eu faço doutorado na área de inteligência artificial. Tenho muitas aplicações e aqui na Civortex aqui agora estou como Sales Engineer na parte de engenharia de vendas, auxiliando aí todo o time de negócios a converter os desejos dos clientes em negócio e trazer eles para a nossa solução. Fora isso, tenho de tecnologia da informação aproximadamente 22 anos na área. Aí eu trafeguei nas áreas de gerenciamento de projetos e sempre na área de call center, né? Eu venho aí de outras empresas também. E estamos aí. Passei pela Algar, passei pela Unimed, passei por grandes hospitais aqui como Santa Genoveva, Madrecor. Agora estou aqui no grupo da Callink, na Civortex, e conto para vocês aqui. Amo de paixão essa empresa e todo o time. Se vocês conhecerem a Ainda solução, bem, vocês vão Max. amar também. Ainda bem, Max. Realmente a troca de experiência está sendo muito legal, cara. Obrigado, viu? Então, pessoal, eu queria começar falando da importância, né, da nossa pauta de hoje, né? A importância que os KPIs hoje dentro das operações de atendimento ao cliente e experiência do usuário, né? Então, imagine, eu citei lá na introdução de que é praticamente uma bússola, né? O que norteia a tomada de decisão, né? É dentro das operações, que é exatamente, vamos dizer assim, o leme do navio, né? É a medição do que está sendo feito. Medição do quê, Rodrigo? A medição de desempenho,
para tomada de decisão a partir baseada em dados, né? Melhoria contínua, satisfação do cliente, fala-se muito hoje, né, em NPS, em CSAT, né? Então, hoje, monitorar como que está o desempenho dessa operação, como é que estão os operadores, o esforço desempenhado deles para resolver os atendimentos, né? O tempo que eles levam para realizar o trabalho, se os processos definidos para que eles trabalhem, resolvam os problemas dos seus clientes realmente estão bem definidos, não precisa de otimização, como melhorar isso, o autoatendimento, se ele realmente está retendo os clientes como deveria, né? Então, tudo isso a gente vai falar aqui e o quanto é importante se medir o desempenho, né? Basear em dados para tomar decisão e entender o comportamento dos clientes, tá bom? Fechado? Eu queria trazer para vocês aqui, inclusive, alguns exemplos, né, dos indicadores mais utilizados hoje, né, dentro das operações de contact center. Lembrando, pessoal, esses exemplos que eu vou trazer aqui não quer dizer que ele deve ser utilizado em sua operação. Vocês vão notar aqui que eu vou dar exemplos de que não se aplicam a determinado tipo de operação. É claro que cada operação, já falamos até em outros webinars, cada negócio específico necessita de uma medição específica, mas eu trouxe aqui os mais conhecidos aqui, eu acho que eu vou colocar assim, vou falar um pouco mais asas, depois eu pedir para o Max entrar a fundo, realmente, detalhando aí cada um deles, né? Eu acho que um dos que a gente mais ouviu falar até hoje, né, é o tal do TMA, né, ou o tempo médio de atendimento, né? O quanto é importante você entender o TMA, o tempo médio de atendimento, ou seja, quando uma necessidade, seja de chat, né, de texto ou de voz, entra para um operador, qual o tempo médio ele utiliza de trabalho, né, para se resolver aquele atendimento, né? Então, ou seja, qual que é o esforço que ele desempenha em tempo para dar conta de dar uma resposta satisfatória para o cliente. Por que isso é tão importante, pessoal? É claro que quanto maior o TMA, certo? Menos atendimentos uma pessoa consegue fazer durante o dia. Então, ou seja, o esforço vai ser sempre mirado em diminuir esse TMA, obviamente, sem agredir a qualidade. Então, imagine o quanto isso é importante, né? Você poder diminuir o TMA, você vai fazer mais com menos. E, obviamente, olhando sempre outros indicadores, como, por exemplo, de qualidade. Outro indicador muito legal que a gente pode comentar aqui hoje, né, que é muito utilizado, o TMA é utilizado em qualquer tipo de operação, tá, gente? Tanto inbound quanto outbound, sempre vai ter, independente se a operação é de voz ou de texto. Mas tem um indicador que é muito legal, que normalmente ele está ligado muito a operações receptivas, que é o chamado nível de serviço, né? Inclusive, o nível de serviço está ligado a uma lei brasileira que todos devem conhecer, que é a Lei SAC, que a gente pode falar um pouco mais à frente, né? Então, o nível de serviço é o quanto eu consigo, qual o percentual das chamadas, vamos pensar só em voz, depois a gente estende para outros canais, qual o percentual da quantidade de chamadas que eu consigo atender em até X segundos. Vou dar um exemplo da Lei SAC hoje. É determinado por lei que dentro do período de intra-hora, em uma hora, eu preciso atender até 80, mais de 80, não é até, né? Mais de 80% das chamadas em até 20 segundos. Então, ou seja, se isso não for cumprido, se eu não prestar conta disso, de que eu estou cumprindo isso, eu posso ser multado e processado hoje, segundo a lei SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor no Brasil. Então, imagine o quanto isso é importante numa operação receptiva, né? Muito importante você estar medindo, inclusive real time, né? Para ver se você não vai perder. Então, se você perde o nível de serviço, você tem que ir lá recuperar ele dentro daquela mesma hora para não ser multado, não ser taxado, né? E não ter, obviamente, né, seu serviço divulgado como baixa qualidade, tá? Um outro indicador também está muito ligado a operações receptivas, né? Que é o chamado FCR, ou First Contact Resolution, né? Ou First Call Resolution. Antigamente falava call, né? Que era ligação, mas hoje é contact, porque depende do canal. Olha a importância disso, pessoal. Imagine você começar a medir e identificar que está tendo um volume de rechamadas na sua central, independente do canal, em função da mesma necessidade. Então, ou seja, você não está sendo resolutivo. Então, quanto é importante você ver isso? Você está ocupando a sua central, ocupando os seus operadores, né, a sua força de trabalho para
resolver uma coisa, para fazer o mesmo trabalho, uma, duas, três vezes, né? Isso causa irritação nos clientes e, obviamente, um esforço bem maior de quem está realizando atendimento não sendo resolutivo, né? Esse é um indicador realmente é muito importante, fantástico. E por fim, né, o que todo mundo adora, né? Hoje todo mundo faz medições, a gente pode até no final sobrando um tempinho demonstrar como a plataforma Civortex consegue configurar, né, um NPS, né, o Net Promoter Score, né, que é que você vai ver a probabilidade do cliente recomendar a empresa para outras pessoas, né, empresa ou serviços, né? Então, normalmente a NPS é feito com uma pergunta muito simples, né? Pergunta de uma escala de X a Y, né? 0 a 10, 0 a 5, né? Comprovar, você pode indicar a empresa. Isso é muito importante. É uma pergunta muito simples que é feita após o atendimento, mas que traz aí um indicador de satisfação do cliente não ligado ao atendimento, mas muito ligado ao produto e serviço que ele está consumindo e procurou atendimento. Então, realmente é muito bacana. E, por fim, a CSAT, que essa sim está ligado à satisfação do cliente, né? É uma pesquisa um pouco mais abrangente, né? Ela está ligada à satisfação não só do cliente com o produto e serviço, mas também ligado ao atendimento que está sendo prestado naquele momento, se ela está satisfeita, se ela está feliz, né? Como é que ela, se foi resolutivo, né? O serviço que ela procurou dentro do atendimento, né? Ok? Fechado? Nós vamos encontrar vários indicadores, pessoal, mas só de citar esses aqui já vai ter papo aqui para a gente, Max, para uma semana a gente ficar comentando aqui, e por isso que eu queria te pedir ajuda, né? E por favor, fica à vontade para citar qualquer outro indicador que você julgar extremamente é, necessário e importante para operações de atendimento, né? Eu linkei alguns aqui porque realmente dá para a gente ficar a tarde inteira aqui só falando disso. A gente pode divulgar também o material, tá? Pessoal, né, nos nossos canais aí depois sobre todos os indicadores que nós podemos implementar e monitorar com a nossa plataforma. Mas, Max, você consegue dar um detalhe maior de como medir eles? O que você me Sim, sim. conta? Vamos lá. É, a respeito desses indicadores, eu também quero acrescentar, e você fez uma introdução aqui muito bem explorada de todos esses indicadores, que além da gente fazer a medição, que é um dos acompanhamentos que a gente faz aí na gestão de qualquer operação, de qualquer prestação de serviço, independente do tipo de atendimento, seja call center, seja apenas vendas, seja lá qual for o seu tipo de atendimento, todos esses indicadores, eles permitem você trabalhar com a melhoria de processo. Porque além de medir, eles vão te mostrar como seus processos estão sendo ajustados dentro da empresa, o quão efetivo, onde há oportunidades de melhoria ali e onde é possível que você possa enxergar gargalos na sua operação. Então, de repente, quando você está trabalhando com esses indicadores, você enxerga que, por exemplo, um setor de atendimento específico está tendo maior demanda e poucas pessoas para atendimento. Então, você consegue designar até força de trabalho ou até mesmo melhorar os seus processos, incluindo ali um chatbot automatizado. Agora, com o advento da IA, a gente incluir IA nesses atendimentos para resolver tarefas aí mecânicas, tarefas bem operacionais que podem ter resolução. Então, falando aí de um dos primeiros, né, que você abordou muito bem, eu vou seguir a ordem, tentar seguir a ordem que você fez, o TMA, que é o tempo médio de atendimento. Para a gente chegar a esse resultado, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, eu costumo dizer que é como a resolução de problema. Primeiro você tem que conhecer, depois identificar ali o que era o seu problema, analisar e depois chegar à resolução. O TMA, como o próprio nome diz, tempo médio de atendimento. Para você chegar a esse cálculo, você tem que conhecer o seu atendimento, identificar ali o canal, porque você vai segmentar por canal, você não pode fazer um tempo médio de atendimento na verdade, eu vou mudar a minha fala. Você tem que conhecer o seu atendimento, porque como nós trabalhamos com omnichannel, você vai trabalhar com vários canais. Então você vai identificar o tempo médio de atendimento do cliente, desde o início que ele teve o contato com o humano até a resolução do problema dele, o fechamento desse atendimento ali com aquele atendente. E depois você pode segmentar, claro, por canais, e aí você consegue ter o tempo médio de atendimento de um canal de voz, tempo médio de atendimento de um canal de mensageria. E aí você pode segregar para você também verificar qual a efetividade desses canais. Ah, Então, há várias maneiras.
E esse tempo, ele é medido justamente por isso. Você vai pegar todo o tempo de atendimento, do início ao fim de um atendimento, e vai fazer a comparação de todos os seus clientes. E aí você faz o tempo médio de atendimento, ou diário, ou semanal, ou mensal, e aí você define a sua estratégia para melhor tomada de decisão. Achei um botãozinho aqui de levantar a mão no Zoom. Eu queria acrescentar uma coisa que eu gostei muito que você falou, né? Que é o tempo médio de atendimento, ele pode ser segregado por canal, você pode ter ele todo, porque você está falando de omnicanalidade, né? Mas você pode ter ele Uhum. segregado. E eu já vi muito, vou aproveitar para citar um outro indicador que o pessoal fala bastante, mas o tempo médio de venda, por exemplo, quando você tem uma venda, porque normalmente o tempo médio de venda, quando o cliente aceita uma oferta, quando você vai negociar, ele é bem maior do que Bem o tempo maior. médio de atendimento. Ele destoa, né? E ele influencia bastante depois no tempo médio de atendimento, né? Então, o pessoal costuma, às vezes, até tirar o tempo médio de vendas, aí depende de cada operação também, mas é bem legal e importante isso que você falou, Max. Bacana. É. E aí você me trouxe agora que também sou professor universitário, principalmente na área de exatas e finanças, como alguns já sabem. Você me trouxe aqui outros insights. A partir desse tempo médio de atendimento, você consegue também startar o início de outra operação. Ali você resolveu um problema do atendimento inicial e já iniciou o processo de vendas, por exemplo. Então, ali você vai ter o tempo médio de vendas, você consegue acompanhar o custo médio de vendas, você consegue acompanhar o ciclo de produto, o ciclo da prestação de serviço. E você consegue verificar, olha, quanto tempo eu demorei para atender o cliente, quanto tempo demorou para virar venda e quanto tempo demorou para eu fidelizar esse cliente ou fechar negócio. E todos esses indicadores permitem você ter uma visão da jornada do seu cliente dentro da empresa. E aí, nessa visão de jornada, você já entra já com o NPS. Trazendo ele agora para o contexto, é justamente você verificar aí o quanto seu cliente está satisfeito com a sua solução e, juntamente, aí, não analisado isoladamente, ele com o CSAT. Você vai verificar ali também essa satisfação. O NPS, você vai conseguir enxergar ali a lealdade e a fidelidade do seu cliente, especificamente. O quanto ele recomenda a sua marca, você consegue sentir o quanto ele é apaixonado por você. Eu costumo dizer que ele é um medidor de sentimento de paixão, né? Então, você consegue medir ali a sensibilidade do seu cliente. E a satisfação é o quanto você encantou ele ali nesse processo de atendimento às necessidades dele. E é importante a gente deixar estabelecido aqui que todo atendimento não é um atendimento ao cliente, você está atendendo uma necessidade dele. E essa necessidade pode ser traduzida por esses números. E aí, para você calcular o NPS, é justamente você identificar ali como que foi a experiência dele e você calcula ele com três indicadores, né? Nós temos os promotores, os neutros e temos os detratores. Normalmente, a pesquisa de NPS, ela é baseada numa escala Likert, que é uma escala de pergunta, né? O quanto você recomendaria a empresa X? O quanto você recomendaria a Civortex? Em uma escala de 1 a 10. E aí a pessoa vai escolher ali um número do qual representa a intensidade que ela recomendaria, por exemplo, essa empresa, no caso a nossa Civort. E aí, nesse cenário, você vai identificar aqueles que responderam entre 9 e 10 são os promotores, são aqueles que falam bem da sua empresa, são aqueles que estão assim apaixonados por você e seguem um amor ali fidedigno e a lealdade. Quando você pega os neutros, são aqueles que estão entre 7 e 8. Normalmente, dependendo da escala, tem escala like de 1 a 5 também, aí você faz essa proporção. Você verifica que ele é um cliente que ele não quer se posicionar, ele quer ter ali de algum comentário, mas em algum momento talvez a experiência dele não foi agradável. E aí você consegue extrair esses dados por meio de outras perguntas, que aí você vai para a CSAT para identificar essa perda aí de pontuação. E os detratores são aqueles que realmente não gostaram da experiência e não estão apaixonados por você. Você não conseguiu encantar ele e a experiência dele foi ruim. Aliado a isso, o que a gente calcula com esses percentuais? Você vai verificar o percentual aí do quanto os clientes, os promotores estão satisfeitos em comparação ali aos detratores, né? Os neutros, eles servem também para fazer esse balizamento e futuramente você consegue melhorar as notas dele. O que é preocupante aqui no NPS? Você recuperar os detratores e os neutros, e trazer eles como promotores.
Quanto melhor essa nota, maior a probabilidade do seu cliente indicar a sua empresa para outra pessoa. Vamos falar aqui de experiência de internet. Quando você faz instalação de internet na sua casa, após a instalação, passa um período, a sua operadora te manda lá aquela mensagem. É, agradecendo a sua instalação, suporte técnico, você poderia avaliar como foi a sua experiência? Aí você avalia a sua experiência e no finalzinho eles colocam uma pergunta. O quanto você recomendaria a empresa para um amigo seu, para um amigo? Essa que é a pesquisa de NPS. Muitos de nós já recebemos isso por SMS, pelo WhatsApp. É justamente para a empresa entender o quanto ela está sendo eficiente ali em fidelizar o seu cliente. Citar algumas ações que poderiam ocorrer avaliando esse indicador. Achei muito legal isso. Mas vou começar ali pelos promotores, né? Porque imagine, se eu tenho uma pessoa que está na nota alta de promoção, né? Por que não fazer uma ação do tipo, legal, divulga aqui na sua rede social o nosso serviço, alguma coisa. Então, se ele já é um promotor, né? Tô inventando na minha cabeça aqui, tá, Max? Por que não você usar o melhor vendedor da sua empresa é um cliente satisfeito? Não existe uma coisa melhor. Por que não criar uma ação para que ele promova, para que ele divulgue sua marca e mostre a satisfação dele, né? Então, eu acho isso muito legal também. E, obviamente, analisando os feedbacks dos detratores, né? Aí já é uma análise bem mais profunda, entender o que causou aquela insatisfação. Então, ir a fundo, realmente, aí já é um trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá e, né, analisar, porque não adianta só ficar olhando para o dado e falar, isso aqui é bonito, né? E as ações também, né? Sim, Eu quis e as trazer ações. também, que é muito importante. É, todo Legal, o pô. KPI, você trouxe uma frase muito interessante e muito válida, riquíssimo isso que você disse, que é, todo KPI, ele não é só um número. Todo número, ele é bonito, mas ele é mais bonito quando ele conta uma história. E toda história tem uma ação por trás. Eu costumo dizer isso quando eu estou dando aula Perfeito. para o meu time, dizendo que, olha, o que você enxerga desse número? Ah, é apenas um número. Não. Ele é um número que te conta uma história. Todo número conta uma história. Por trás dele tem um efeito de cálculo, tem funções ali que levam a esses resultados. E esses resultados justamente medem aí a lealdade do cliente e a satisfação. Aí no CSAT, trazendo um pouco agora o contexto, tem muitas questões abertas, né? Que a pessoa vai deixar o comentário dela. E tem ferramentas para fazer extração de sentimento. Igual, por exemplo, no 20 palavras. Numa pesquisa testada, você vai extrair quais foram as palavras mais citadas. Por exemplo, palavras positivas. Muito bom, ótimo serviço, serviço muito bem prestado, ótimo atendimento. Então, você consegue contar a intensidade dessas palavras nas frases dos seus clientes, identificar que você está satisfazendo ali as necessidades dele e encantando ele ainda, trazendo ele para dentro da sua marca, para dentro da sua empresa. E, ao mesmo tempo, você também consegue identificar as palavras de cunho negativo, né? Eu não gostei, a empresa não prestou um serviço ótimo, estou super insatisfeito, estou insatisfeito. Então, você consegue utilizar aí essas palavras também, quantificar aí o sentimento desses clientes em relação a isso. Normalmente, a gente faz isso em muita pesquisa de mercado, tá? E a pesquisa CSAT NPS, nada mais, nada menos que é uma pesquisa interna do seu mercado que você segmentou. Toda empresa tem um propósito, um objetivo, e esse objetivo ele tem que ser acompanhado. Como você disse, né, são indicadores que medem o desempenho. E todo desempenho ele é atrelado ao quê? Ao objetivo, a metas, ele é atrelado também ao comportamento, a estratégias de melhoria, a oportunidades de crescimento, e é isso que todos esses indicadores nos levam a essa percepção. Tem um indicador também que, agora a memória falhou, que você deve ter passado, que é o SCR, Uhum. que é a primeira resolução na primeira chamada, né, que é Boa, é First isso Call mesmo. Resolution. Esse indicador ele é super importante porque ele mostra, para mim, nas experiências que eu já tive em atendimento e em outras áreas também, ele mostra o quão efetivo é o seu processo na resolução do problema do cliente num primeiro contato. Perfeito, perfeito. Quando você mede isso, é simplesmente você dizer: o meu processo está funcionando, o meu cliente saiu com a solução. E nada melhor do que você entrar em contato, pedir, por exemplo, a segunda via de um boleto e sair com a segunda via de um boleto. E esse First Call Resolution,
ele está ligado aqui a canal de voz, mas você também pode resolver esse indicador ou mudar ele, por exemplo, para o TMR, tempo médio de resolução. E aí, o tempo médio de resolução, eu já vou trazer você para o contexto também, que você é especialista em IA. O quão efetivo é uma IA num atendimento chatbot? O quanto efetivo ela foi na resolução do problema no primeiro contato, né? E Pois aí eu te é, trago para esse contexto agora, Garcia, e conta para a gente aí também um pouquinho sobre isso, porque nós estamos passando agora por essa jornada de imersão, né? De transformar processos mecânicos com inteligência, que é a IA, que está nos apoiando aí. Nesse legal. contexto, Então, Garcia, ah, diga aí um pouquinho dessa experiência que nós estamos passando na Fivortex, você está atuando bem nessa área também, uhum. e eu vou dizer depois de você algumas experiências que eu tive de cá, criando ambientes e mostrando para cliente aí como está sendo essa resolução. Massa. Então, é um desdobramento, né, do First Call Resolution, né, como você falou, o First Contact Resolution, né, porque hoje em dia esse indicador é um pouco antigo, como você falou, era Call, hoje é Contact, né, Call que era Uhum, chamada, Contact agora é contato, independente do canal. Ele normalmente, 90% das organizações de hoje passa por um autoatendimento antes, né? É raro você não passar uhum, pelo autoatendimento, ou no mínimo um roteamento para entender a necessidade do cliente quando ele entra na central de atendimento para jogar ele para o canal correto ou para a ilha correta, né? Com habilidades para poder solucionar os problemas e necessidades dele. Então, se você passa por um autoatendimento, um indicador importantíssimo é o quão resolutivo, qual a retenção desse canal. Lembrando, é uma coisa muito importante, independente do canal. O fato do cliente entrar em autoatendimento, estamos falando aí de chatbots ou URAs, né? Como são conhecidos, né? Autoatendimento uhum. independente do canal. O fato dele entrar e não ir para o atendente humano não quer dizer que você solucionou o problema dele. Porque pode haver, inclusive, uma desistência lá dentro, de tão ruim que o negócio é. É verdade, Márcio? Então, o quanto Exatamente. precisa ser observado isso, né? Então, já vi o pessoal, nossa, minha URA aqui é maravilhosa. Pensa as URAs de alguns serviços aí que o pessoal conhece. Você acaba desistindo, né? Aí o pessoal fala, maravilha, consegui o que eu queria. Não ocupei um atendente. Mas, na verdade, houve uma desistência. Você não conseguiu resolver seu problema. Você não teve seu serviço solucionado. Então, cuidado com essa medição, né? O pessoal media muito Uhum. errado isso antigamente. Então, tem que realmente colocar uma lupa sobre o autoatendimento, o quanto está sendo resolutivo e o quanto a IA tem ajudado hoje na solução. Vou dar um exemplo muito simples. Antes da IA, a gente tinha os chatbots, né? Vamos brincar assim, onde você se deparava com um menu, né? Era um menu de opções, e você precisava ficar. Tinha lá 10 opções na primeira camada, e você entrava, aí tinha mais 5 naquilo que você selecionava, então você tinha de ficar indo e voltando para tentar achar a opção do que você queria, que você quer, né? Imagina para você chegar na segunda. Vou dar esse exemplo extremamente simples que você deu, Max. Chegar na segunda via do boleto. Quantas idas e vindas eu tinha de ir na árvore de menu, né? Tem, inclusive, eu acho um chatbot muito eficiente aqui de um clube aqui da região, que eu gosto bastante, mas ele não tem IA, e aí eu sempre achei o serviço lá dentro, mas eu demoro aí uns 5 minutos indo procurando. Eu acho o serviço lá dentro, né, sem ir para um atendente. Mas é meio chato. Mas imagine uma IA que interprete sua intenção. Então imagina, eu já falo assim, ó, o que você precisa, Max? Segunda via do boleto. Quero pagar minha última conta. Ela já te joga imediatamente no nó que você precisa. Ah, beleza. Segunda via do boleto, essa aqui está em atraso, toma aqui. Então, quanto isso diminui o TMA, mas do bot, né? E o nível de satisfação do cliente. Então, você gasta menos tempo, menos esforço dentro da sua organização e leva uma satisfação, uma experiência muito diferente para o seu cliente. Então, isso é muito importante hoje ser medido. Então, a gente não está medindo mais indicadores só de atendimento humano, né? A gente está medindo indicadores aí de atendimento aí dos botzinhos da vida, né? Isso é bem legal. Esses, esses indicadores, eles agora eles estão evoluindo assim conforme as tecnologias têm evoluído. É, Perfeito. trazendo todo esse contexto que você trouxe, Garcia, muito válido e assim, com maestria, você pode observar que agora a IA, ela não veio para substituir o ser humano, mas para implementar, porque ela vai resolver essas tarefas que são mais mecânicas, operacionais, eu sempre digo isso, e
deixando o ser humano para ele fazer o que faz de melhor, tomar decisão e pensar estrategicamente. Ainda hoje, ainda não temos nenhuma IA com consciência, tá? Que a consciência é justamente a capacidade de analisar um fato e decidir sobre isso. Tá? A IA, ela toma as decisões dela dentro daquele contexto que ela foi treinada e segue. Falando de tudo isso, trazendo para a IA, quem aqui já não teve a experiência de entrar em contato com um contact center, seja de uma fatura de cartão de crédito, seja de uma outra empresa qualquer, e ele fala assim: diga em poucas palavras o que você deseja. E aí você fala, segunda via de boleto. Automaticamente ele já começa a te direcionar para uma outra URA e lá você vai escolher as opções. Depois já pede direto para você, digite o número do seu cartão ou CPF do titular. Ali, nesse primeiro momento, você não tem mais esse menu de opções, você já tem uma IA que vai interpretar a sua voz, o áudio que você disse, interpretar a sua intenção e te direcionar. No chatbot já tem isso também. Então você consegue medir a eficiência do quão essa inteligência artificial conseguiu captar a mensagem, traduzir a intenção e direcionar para o canal certo. Porque ela também pode interpretar errado. Você pedir segunda via de boleto e ela te mandar direto para o departamento financeiro, um exemplo. Isso pode ser Perfeito. uma falta de contexto, uma falta de treinamento da sua IA. Você consegue fazer esse acompanhamento também. E falando da taxa de resolução, você vai conseguir identificar quanto, é, vamos dizer assim, o quanto efetivo a sua IA consegue resolver ali naquele momento a necessidade do seu cliente. Se ele pediu segunda via de boleto e ela conseguiu acessar por meio de uma API, por meio de uma conexão, o seu banco de dados, extrair lá a fatura do boleto e já trazer isso como resultado, entregar para o seu cliente, você resolveu o atendimento ali. Porém, há aqueles também que querem a segunda via do boleto, mas querem também manifestar por voz, falar com o ser humano. E aí chega no chatbot, que você disse, que é aquele que nunca te dá a opção de falar com a gente. E aí você tem que encerrar o atendimento, voltar e tentar de novo, porque ele nunca deixa claro. O ser humano, ele é muito carente e necessita de contato, às vezes, com o humano. Muitas das vezes também, pelo fato de estarmos aqui na necessidade do dia a dia, na agilidade de resolver um problema rápido, que nós estamos aí passando por uma geração muito imediatista, que quer tudo para ontem, tudo para agora, por último segundo, a resolução desse momento é de fato. Mas quando eu estou muito chateado, igual eu já passei por outras experiências, eu quero falar com alguém, eu quero desabafar. E aí ela não está tão preparada ainda assim É, para receber e minha mãe não compartilhar. fala com IA, não, nem meu pai quer falar com desse humano. Ainda tem, né, o público realmente, como você bem colocou, tá chateado, ou às vezes um segmento de mais alto nível, né? Ou a pessoa mais idosa, né? Realmente ela gosta mais de falar com o ser humano, né? Deixa eu dar um Aí recadinho agora, rapidinho, o Max. Me sim, perdoe te cortar. O Daniel levantou a mão. Eu queria falar para o pessoal que quem tiver perguntas ou quiser conversar, pode mandar no Question and Answers aqui no, no- do nosso no web webinar, chat tá? aqui. Pode, isso, ou no web chat aqui também, tá? A nossa amiguíssima Luara está aqui filtrando tudo aqui para a gente e vai trazer as perguntas que a gente pode responder online para vocês, tá? Desculpa É, te cortar, Marcos. Espero não ter cortado o tá. seu raciocínio no momento crucial, é que eu fiquei É, pensando no Daniel eu, aqui com a mão levantada, Daniel Neto. é, tem o Daniel e tem uma pergunta ali, até da Luara para todos, que é como é a NPS dentro da Civort, consigo enviar apenas por SMS? Olha, falando aqui do contexto de Civortex, não, você não envia só por SMS. A gente trabalha com os canais de mensageria, WhatsApp, Telegram. É claro que o web chat depende se a pessoa estiver ali online, né, dentro do portal, porque ele é um canal assíncrono, não depende da pessoa estar ali ao vivo. O WhatsApp manda, a pessoa responde. Então, dentro da Civortex, você pode enviar ela ao final do atendimento, durante um atendimento, o agente, o operador pode enviar ali durante o atendimento, por exemplo. Você poderia avaliar o meu atendimento e ele vai transferir o atendimento para um outro setor. Então, ele pode enviar ali a pesquisa no meio do atendimento para avaliar o atendimento dele, enquanto caminha para outro setor. Isso vai para uma mensagem de WhatsApp, por e-mail, pelos canais do Telegram, do Instagram, que é o direct do Instagram, e o Messenger do Facebook. Então, a gente trabalha com esses canais, claro, também por SMS.
não só exclusivamente. E você consegue acompanhar todos esses indicadores no atendimento único do seu cliente. Agora, só retomando ao que nós estávamos falando de IA, trazendo a experiência aqui. Recentemente, a gente está trabalhando com um grande cliente aí da área da saúde, ele já até divulgou no último evento, né, o Amor Saúde, acredito que a gente pode utilizar o nome do cliente, e ele contou a experiência dele no evento. E a experiência dele foi justamente que ele conseguiu melhorar os processos dele e ele tinha muito trabalho, muito reagendamento ali com os seus operadores. Então, ele automatizou esse processo utilizando a solução da Civortex, melhorou o processo de comunicação com o cliente por meio do chatbot, customizou os seus menus, as suas opções, a metodologia de trabalho dele e dentro do próprio menu o cliente já consegue fazer agendamento automático, cancelamento do agendamento, confirmação do agendamento, reagendamento, sem interação humana. Isso aumentou o último número que eu tive acesso, passou a mostrar confirmação e agendamento, passou para 71% via contato aí do chat. Esse foi o último número que eu tive, eu não peguei o último resultado, mas esse é dos primeiros meses que eu acompanhei. Isso, gente, mostra o seguinte, a efetividade de você estabelecer aí esse indicador de resolução, eles conseguem medir o quanto está sendo efetivo o agendamento por meio da automatização do fluxo deles, por meio do chat deles, do web chat, e aí o contato deles ou seja lá pelo web chat do portal, ou via WhatsApp. Então, eles conseguem identificar que agora, ao invés do cliente ficar esperando no atendimento ali do WhatsApp ou do canal de voz para poder fazer o agendamento dele, ele já consegue resolver esse agendamento, tem a data, horário, consulta, o médico, tudo já detalhado para que ele possa sair já com o agendamento. E ainda, a gente colocou uma efetividade de 2 dias antes, enviar para ele um comunicado informando que ele tem um agendamento, um dia antes e no dia. Ele tem a possibilidade de 2 dias, nossa, mudei de ideia, vou reagendar. E tem a opção nessa mensagem dele fazer o reagendamento. Isso quer Cara, dizer o seguinte, fantástico. que deixou de deixar o operador, ficou bem redundante, deixou de deixar. Colocou o operador para poder fazer atividades mais estratégicas. Entrar em contato, por exemplo, com aquele cliente que pediu um orçamento, desistiu da conversa no meio do caminho. Você consegue pegar agora esse cliente capital, olha, verifiquei que você tinha iniciado uma cotação aqui pelo nosso webchat. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma opção que eu posso te ajudar? Tem alguma negociação? Então você consegue agora ir atrás daquele possível cliente. Então veja bem, ao invés de você deixar o seu operador para atender a dor do cliente, que era uma urgência rápida, você passa essa urgência para uma automatização, que antes era bem operacional, e aí o operador, para resolver rápido o problema do cliente, muitas das vezes o que ele faz? Atende rápido o cliente, a experiência já não é agradável. E aí, se a experiência Verdade, não é né? agradável, diminui todos os seus outros indicadores. E agora, com essa automatização, o cliente resolve o problema, volta, reagenda, cancela, não vai sair bem satisfeito, porque queria naquele momento fazer o agendamento. E o seu cliente agora ele está livre para poder entrar em contato com o operador, para ele realmente chegar ali e chorar as dores dele. E aí, seu operador passa a ser mais estratégico, ser um operador mais de decisão, fazer um atendimento de qualidade e acolher o seu cliente. Porque muitas das vezes a gente atende o cliente e não acolhe ele. E acolher o cliente é receber ele, entender as dores e traduzir isso aí no negócio, no processo da empresa. Para você ver, pensando aqui, esse case é muito legal. Só de se medir, né? Só de se medir, só de ter a ferramenta certa para se medir, você já tem um controle maior e você já começa a identificar gaps e oportunidades. Então, a importância de ter os indicadores corretos, de saber exatamente, e nesse caso foi a avaliação do processo, né? Então, foi Foi identificada a uma avaliação do oportunidade processo. gigantesca dentro do processo Uhum. de... Aí, para o pessoal só elucidar melhor, né? Nós estamos falando, pessoal, de uma clínica gigantesca, uma das maiores do Brasil, de saúde, né? Então, nós estamos falando de agendamento de consultas e exames, né, Max? Imagine você Isso. agendar um exame ou uma consulta médica, o quanto é caro o horário de um médico, e não comparecer. Não estou falando só de confirmação de agendamento, ao invés de usar um ser humano, usar processos automáticos, né? Realmente esse case é bem legal mesmo, muito bem observado. E aí, trazendo esses indicadores, todos eles permitiram a empresa tomar essa decisão estratégica de migrar para a nossa solução.
Nós estamos aqui abertos e capacitados, temos bastante especialistas, como o Garcia, como eu e outros dentro da Civortex, que podem compartilhar esses conhecimentos com vocês no ato de implantação, de aquisição e melhorar o seu processo. O que a gente faz? A gente enxerga esses indicadores, propõe solução e ajuda na estratégia da empresa. Nós não vendemos somente uma solução, né? Agora eu estou defendendo também a empresa. A gente vende o Vestiu a seu camisa negócio. comercial mesmo, né? Ah, Muito você bom, cara. viu. Isso aí, cara. É, é. Agora, a gente já partindo para o objeto da ação, né, que foi o exemplo desse case, o quanto de ações, sempre eu estou usando essa palavrinha de quanto, justamente porque os indicadores medem, e medir é justamente saber quanto. Agora, não somente quanto, é saber como medir, foi o que a gente disse aqui. Porque quando você está olhando o TMA, por exemplo, você não pode olhar para aquelas ligações ou aqueles atendimentos que teve 5 segundos, 10 segundos de atendimento ali. Ali você já traz um outro indicador que é a taxa de abandono. E se teve um abandono no meio do seu atendimento, seja ele por web chat, pela sua URA de voz ou por outro canal que você definir, significa que o seu processo não encanta o cliente no início. É o primeiro contato. Se o Verdade. primeiro contato no suporte da sua empresa não for satisfatório, o cliente não vai voltar para aquele canal, ele vai buscar outro meio de Sem satisfazer a dúvida. necessidade dele. Muitas das vezes, eu, como cliente, consumidor de várias marcas, eu entro em contato pelo web chat, eu não tenho a solução. Eu vou lá e busco o telefone do saque, da ouvidoria. Eu sou cliente chato, eu vou na ouvidoria. Eu reclamo mesmo se eu não sou bem atendido. E evitar esse tipo de comportamento do seu cliente é uma estratégia de fidelização. Porque, como eu disse no início, né, Garcia, encantar o cliente é a arte de reter ele e manter a fidelidade. E aí, trazendo as ações, todos esses indicadores permitem você melhorar processos, melhorar a qualidade do atendimento, identificar oportunidades de crescimento, escalar o seu atendimento, que hoje muito fala sobre isso, e escalar o atendimento não está atrelado necessariamente ao aumento do capacity humano, e sim na sua eficiência em receber o seu cliente e dar vazão a esse atendimento, que é justamente resolver aí a necessidade do cliente naquele contato. Olha que Perdão, legal. tava no mudo aqui, massa demais. Eu queria aproveitar um negócio. A Raquel Bastos fez um comentário aqui e eu tava curtindo demais quando a gente estava na questão da IA, Max. Como que ela pode ajudar aí na medição desses indicadores, né? E eu falei alguns podcasts para trás, tem vários meses, na verdade, no início do ano, o pessoal sempre pensa na inteligência artificial substituindo o trabalho humano. Demos até exemplos aqui, né? Falando, olha, então vou passar por um bot que vai tentar fazer o serviço, não deixar ir para o humano para ter uma retenção, né? Mas vou colocar a lupa sobre o tempo médio de atendimento humano, sobre esse indicador específico, o tempo médio de atendimento humano. É claro que se, imagina uma central de reclamação, que seja de um produto do setor financeiro ou de saúde, como a gente falou aqui, né? Então, imagina, vou usar o de saúde, que é melhor. Então, uma central de atendimento que tem diversas tarefas. Então, essa pessoa precisa ter um conjunto de habilidades para realizar diversos serviços, né, nos sistemas legados das empresas, para poder concluir o atendimento aí dos clientes que entram em contato. Maravilha. E você começa a observar que você tem um TMA longo, vai. O cara fica 10 minutos com o cliente em linha para tentar resolver algum assunto específico, né? E que você tem uma oportunidade de diminuir esse TMA. Ou seja, se você diminui o tempo médio de atendimento, você atende mais pessoas com um número menor de atendentes, né? Vamos pensar assim em recursos, diminuição de custos, né? E também satisfação do cliente. Você não quer ficar 10 minutos para resolver alguma coisa, né? Quer resolver em menos, né? Bem menos. Então, satisfação do cliente, diminuição do TMA é satisfação do cliente e também economia. Como que a IA ajudaria nesse caso? Queria só citar um exemplo. E por que eu falei que o pessoal só pensa em IA substituindo o trabalho humano? Imagina a IA como sendo um assistente, né? Então, hoje você está, né? Vou fazer o nosso jabá aqui de Vortex, sendo um Sim. assistente do operador para realizar atividades rápidas e triviais para esse operador que ele demoraria a fazer, né? E diminuindo esse TMA, obviamente, porque se ele precisa parar para raciocinar e pensar,
e a IA pode prover aquilo rapidamente para ele, eu diminuo drasticamente o meu TMA. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro aqui, né? Como a IA ajudaria a diminuir o TMA. Então, imagine que ao invés de usar um corretor ortográfico, hoje é um dos maiores problemas de qualidade, né, do atendimento é a digitação de texto, né, no atendimento via bot, não, perdão, via texto, WhatsApp, por exemplo, né, a IA corrige automaticamente aquilo lá, né, automaticamente o que você está dizendo, sem nem te perguntar, ele já manda corrigido. Ou você escreve algo, o início do texto, tentando explicar alguma coisa que o cliente está tentando entender, e a IA já sugere um texto muito bem formatado, extremamente didático, vamos chamar assim, né? E intuitivo para explicar para o cliente. Então, o cara não precisa ficar digitando aquele tanto de coisa. A IA já chega e fala assim, ó, é isso aqui que você está tentando explicar? Toma, já manda, né? A IA pode Sim. analisar o diálogo entre os interlocutores, né? Entre o cliente e o operador e gerar insights. Olha, esse cara aqui está nervoso, e dar todo esse apoio. Então, você tem um assistente que é muito legal para você aumentar, melhorar, né, indicadores como TMA e qualidade e tudo mais. Eu acho isso fantástico. É muito bom, eu sempre falo em todas as nossas livezinhas e quando a gente fala, para passar a observar a inteligência artificial desse jeito também, como apoiador do seu trabalho. Hoje eu não sei mais como trabalhar sem IA, né? É, Já não sei mesmo, meu trabalho todo é usando isso hoje, né? é. Eu também sou fã da IA, porque ela me permite resolver coisas que eu deveria destinar um tempo fazendo, tá? O que eu consigo pedir ela para fazer, eu vou pedir. E nesse contexto, justamente do atendimento como assistente, Garcia, vamos além. A IA está evoluindo aí para essa forma como assistente. O cliente entrou em contato, você coloca uma ação no seu atendimento ali com o intuito de uma IA. Verifique as últimas interações desse cliente nos últimos 30 dias, coloca para a IA e buscar essa informação. Analise o contexto desse cliente, quão fidedigno ele foi a marca e traga para mim um resumo. Ele já dá esse Perfeito, insight para cara. o teu operador. Perfeito. Agora imagina eu ter que acessar, por exemplo, eu estou aqui no meu atendimento, eu tenho mais 5, 6 abas aqui para eu fazer atendimento de outras pessoas, porque quando você trabalha com mensageria, você não faz um atendimento exclusivo. E aí eu tenho que acessar um sistema legado, um outro sistema para consultar o histórico do cliente, para verificar a última fatura. E aí o que acontece com o cliente? Aumenta o tempo de espera. Você coloca uma ação dessa da IA como assistente, ela vai lá e já traz todo esse contexto para você. Claro que isso precisa de um aprendizado da sua IA, tá? Ela é uma página em branco. O que você ensinar ela a fazer, ela vai fazer da maneira que você ensinou. Se você ensinou errado, ela fará errado. Então, saiba que tem todo um processo, não é simplesmente pegar o chat GPT, já vou falar aqui dele, jogar ele por trás da plataforma de atendimento e dizer que ele vai resolver seus problemas. Não, ele precisa aprender sobre. E para aprender sobre é justamente o contexto de treinamento para ele trazer essas respostas, tá? É, Nesse sentido, imagina o ganho. O atendente é. gastava 5 minutos para fazer essas consultas, agora ele faz em 30 segundos. Um exemplo. Ó, imagina, atire a primeira pedra que o público, estou desafiando o pessoal, quem nunca recebeu a seguinte mensagem durante o atendimento humano. Espera um pouquinho que eu estou checando seus dados. Espera um pouquinho que eu estou olhando Uhum. aqui, consultando o sistema. É o que mais faz demorar o atendimento, é o que mais estica o TMA, que mais deixa o cliente insatisfeito. Isso aí né? Mas o É, seu exemplo foi, nossa, foi é. fantástico, Marcos. Vou dar um outro exemplo aqui. Quando você entra em contato com vários desses atendimentos via chat, você começa identificando seu CPF. Aí todo o mecanismo por trás do seu bot vai lá, identifica, te identifica, chega no final, te entrega para um atendimento. O que que o atendente fala? Por favor, confirme seu CPF. Isso já me deixa insatisfeito, e, Pelo usando uma amor de palavra Deus, aqui, não é possível que ainda existe é, isso. existe. Brocha minha Minha sensação Nossa de Senhora. experiência ali, mas você sabe por que que acontece isso? Justamente 5, 6, 7, 8, 9, 10 abas abertas ali, e para eu ter que rolar o atendimento e até lá em cima eu vou gastar 30 segundos, sendo que eu peço o cliente, já mudo para outro, a hora que ele volta eu vou e consulto de novo os dados. Você coloca uma IA também nesse atendimento, ela já traz, já apresente ao operador um contexto já da conversa resumido. O operador já vê na última mensagem ali, não tem essa necessidade também. Então, a IA ela tem dado melhoria de performance, de tempo e ajuda
você melhorar os seus indicadores de desempenho. Melhorando isso, você tem tempo hábil para poder fazer o que a gente faz de melhor, tomar decisão e tomar decisões estratégicas, né, Garcia? Massa demais. Eu tô já preocupado aqui, vou ser sincero, pessoal. Eu não sei se eu medi mal o tempo, tá? Ou se o papo tá muito bom. E assim, eu não consegui explorar, né? Talvez até caiba um novo webinar, porque nós estamos vencendo que falta 5 minutos. Eu não consegui explorar metade do que eu gostaria de fato. Não vai dar tempo de fazer uma demonstração de como criar uma pesquisa, né? E medir esses indicadores na nossa plataforma aqui. Realmente a conversa foi muito boa, cara, muito produtiva. Eu queria deixar aberto para o pessoal, porque senão não vamos ter espaço nenhum para perguntas, né? Se alguém tiver dúvidas, ou como a Raquel também quiser o nosso contato, né? Eu peço que quem quiser o nosso contato entre no nosso website, tá? Nas nossas redes sociais, não esquece, tá, pessoal? Nossos canais têm todos esses webinars gravados, estão lá, os antigos também, que a gente fala muito de inteligência artificial, né, canais resolutivos e tudo mais. Entra lá, assista os nossos vídeos, pode mandar pergunta lá dentro, como eu disse, pode entrar em contato com a gente, tá? O Max falou aí no meio da nossa bate-papo aí, né, que nós atuamos não só como provedores de solução de contact center, mas como consultoria também. Então, o intuito dessas conversas nossas aqui é trazer para vocês a experiência que nós temos de contact center, né? Nosso grupo tem um contact center aí de quase 20 anos de história, né? Nós já atuamos, né? Eu já atuei, estou com mais de 20 anos também atuando no contact center, a gente tenta trazer para vocês as melhores práticas, vamos dizer assim, né? Como esses KPIs aí, essas medições, tá? Desculpem pela falta do tempo, tá? Mas nós precisamos cumprir aí que a agenda. Nós empolgamos, né, aqui, Garcia, com a Empolgamos pra conversa. caramba. Tô olhando toda hora no relógio que tem 3 minutinhos. E aí eu queria aproveitar, Max. Se você quiser colocar mais uma observação, realmente foi um descontrole meu, peço perdão no controle do tempo aqui. Tem muito conteúdo para a gente falar. E ainda as demonstrações que nós não fizemos, né? Mas se você quiser colocar mais alguma coisa aqui pro pessoal para ficar gravado e a gente falar em um segundo momento, de repente, você quer deixar algum tipo de recado antes da gente Olha, encerrar? sim, vamos responder uma pergunta aqui, ó, da Tatiana Paixão. Olá, boa tarde. O TMA é calculado ou no início da mensagem do primeiro bot, mensagens de boas-vindas, por exemplo, ou a partir da interação do atendente. Quando você trabalha com o TMA, é tempo médio de atendimento. Por categoria, natureza, estratégia, muitas das empresas começam a medir a partir do momento da interação com o humano, justamente para poder verificar ali o atendimento humano. Quando você está trabalhando nas mensagens de boas-vindas e no exemplo, você vai trabalhar com outro indicador aí, Tatiana. Normalmente as empresas medem ali a capacidade de resolução ou tempo médio de resposta do atendimento via chat. Esse tempo aí, a gente poderia chamá-lo de tempo médio de espera, que é o tempo médio que levou para o atendimento ser encaminhado para um humano. Por exemplo, poderia ser um dos indicadores, mas há outros indicadores que podem ser medidos por meio da mensagem de boas-vindas até a entrega do atendimento de um ser humano. O TMA, por natureza e naturalmente, é medido a partir do momento que começa a interação com o ser humano. Tá? Por nada. Custando a sair do, custando a sair do mudo aqui. Se eu puder acrescentar, tá, Tatiana, realmente você precisa saber o seu negócio, né, como falamos lá no início, precisa direcionar exatamente o que você precisa medir. Talvez você precise medir os dois, né? Como bem colocamos, né? Então, ou seja, para saber se está sendo resolutivo ou não o atendimento do bot, né? E se o seu operador está sendo resolutivo também. Isso é bem sob medida, conta com a gente se precisar, podemos conversar e entrar em mais detalhes aí, tá? É um prazer, tá? Sim. Ó, o pessoal falou que chegou atrasado, o negócio é de saber se ficará gravada. Fica sim, tá, Viviane? Tá no nosso canal, tá no YouTube. Todas as lives nossas estão gravadas no YouTube, né, junto com as antigas também. Fica à vontade, manda comentários, perguntas por lá também. É um prazer para a gente estar respondendo vocês, viu? Bem legal. Bom, já estamos aqui no finalzinho, né?
ficou faltando aqui, eu queria tanto falar da Lei SAC, os indicadores da Lei SAC, né? Qual que é os níveis de serviço, mostrar também o sistema, mas não tem problema, a gente pode marcar aí um outro encontro. É muito legal poder estar com vocês aqui, né? Poder levar um pouquinho para vocês e receber essa confiança de vocês estar aqui com a gente, tentando, né, entender um pouquinho como vocês conseguiriam, né, medir e controlar melhor o atendimento de vocês aí para, obviamente, evolução contínua dos negócios das empresas, tá? Eu queria agradecer muito a participação de todos. Espero ver vocês nos próximos. Quem não conseguiu pegar, vai lá no nosso canal, assiste lá, acompanha a gente, tá? Manda pergunta. Eu gosto de interação, gosto de pergunta, né? E interação que a gente vai responder tudo, tá bom? E Max, eu passo a palavra para você. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço. Pessoal, agradeço também a participação de todos, agradeço o convite, Garcia, nosso time da Civortex. Eu acho super válido a gente fazer um segundo momento, mostrando aí agora como que a gente trata esses indicadores na plataforma, porque aí vai ser um momento Parte único, 2. dedicado, exclusivo, parte 2, e você mostra com maestria. Satisfeitíssimo aqui pela interação, pelo pessoal, e contamos com vocês no próximo webinar. Pessoal, muito obrigado. Valeu demais, Max. Obrigado, turma. Um abraço e até vejo vocês na próxima, tá? Guardando. Com Deus todo mundo, bom restinho de quinta.